Uma ótima tarde a todos nesse dia 7/6/2022. Uma terça-feira, né? Muito bem. Esta aqui é uma foto do outro lado, né? Não é aqui do meu lado, aqui onde eu enxergo. Ontem mostrei para vocês aqui a minha visão. Esse aqui é a minha visão do amanhecer, né? Do outro lado leste aqui do apartamento. Né? Essa é uma foto agora do inverno, que a gente vê que o sol está nascendo aqui. No verão, o sol nasce aqui. Olha como caminha, né? Nós estamos muito ao sul, então caminha muito aqui. Muito bem, você já deu like, já se inscreveu, ligou o sininho. Então ligue o sininho aí, tá ok? Não esqueça de visitar nossa página aqui também, tá? Se você tem interesse em consultoria e mentoria, é bom você ir lá e se registrar, porque a agenda já está andando, né? E daqui a pouco você vai querer contratar e só vou conseguir atender lá em julho, né? Ou meados de julho. Então, você tem interesse, vai lá e entra e faz a sua inscrição aí para a gente poder agendar, tá certo? Aqui os nossos vídeos, né? Eu acho que eu não pus o de ontem aqui, mas que falha. Hoje eu coloco o meu de ontem aqui. Vamos a algumas notícias importantes do dia, né? Que a gente está vendo uma guerra, que a gente tem que ter a seguinte noção dessa guerra. A Ucrânia é o maior produtor de alimentos da Europa e a Rússia é o maior produtor de energia da Europa. Por isso que a gente está nessa baita confusão. E o Putin mandou bombardear, então, o porto de Mykolaiv, ou seja, é o porto onde sairia a produção ucraniana de alimentos, né? E com isso não vai ter condição de sair por ali. Então, realmente a situação aí, o Putin colocou aí a possibilidade da gente não ver concretizar aquela saída, né? Com isso o milho subiu hoje, né? O trigo caiu, né? O trigo já iniciou a colheita do trigo de inverno nos Estados Unidos e alguns outros países do hemisfério norte, então o trigo deu uma caída de preço aí depois de subir 5% com essas notícias aí do bombardeio ontem de manhã. Ele realizou bastante hoje, principalmente com a entrada da oferta, né? A soja, por consequência, subiu o farelo, né? Farelo, os estoques de farelo caíram muito, subiu o farelo, puxou a soja com petróleo a $120 com tendência de alta, vai puxar a soja, né? A soja tá difícil, né? Já 2 quintas-feiras consecutivas que o boi olha para nós, né? E vê ali no Ficube 3 linhas verdes proibido vender. Então tá difícil. A gente tem que manter aí essa condição aí de atenção na soja, que a soja ela pode continuar subindo de preço. Porém, também temos que olhar o lado de produção, né? Ontem o IMEA soltou o relatório deles, né, colocando aí a maior produção de soja do Mato Grosso, em área e em produção. Estimativa, né? Mas é muito alta a produção e os Estados Unidos estão lá também. Algumas regiões não estão conseguindo plantar milho, provavelmente, se tiverem a condição, vão passar para a soja. Cuidado, né? Então vamos prestar atenção para ver o que pode vir pela frente aí, tá certo? Então, mas temos um outro problema, né? Essa parece que aprovou agora aí no Congresso, no Senado, acho que está faltando aprovar, aí a isenção de impostos ou limite de impostos a 17% do ICMS para a gasolina, aí, óleo diesel, talvez energia, etc., aí, para os estados. Isso vai deixar o etanol menos competitivo, tá certo? Isso é um mau sinal para o consumo do milho que está sendo destinado para etanol. Então tem que prestar atenção nessa condição que a gente está vendo aí. Os americanos também produziram pouco etanol semana passada, eles faltam relatórios semanais. Então, a semana passada não foi uma semana de uma boa produção
de etanol lá nos Estados Unidos. Então, a gente precisa prestar atenção nisto também. Amanhã temos Conab, 9 horas da manhã. Eu tenho um compromisso muito importante amanhã, durante a parte da manhã inteira. Então, eu acredito que eu só consigo falar alguma coisa sobre a Conab a partir das 11 horas amanhã. Tá certo? E no dia 10 a gente tem USDA. Importante por quê? Porque a gente está vendo o milho aí subindo, né? Subiu de preço hoje, quis reagir ontem, hoje ele também ganhou uma força maior, e isso está ligado diretamente com o clima, né? Mercado clima. Então tem essa perspectiva de um frio muito forte no final de semana, que poderia vir a prejudicar as lavouras, né, que ainda estão em estágio de desenvolvimento, seja vegetativo, seja de enchimento de grão, ou até mesmo ainda no início de fase de amadurecimento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse frio pode realmente vir a prejudicar. Porém, estão procurando, né, motivos para subir esse milho, e está difícil, né? A gente tem uma produção muito grande no Brasil, acima de 110 milhões de toneladas, na pior das hipóteses, né? 114, 115, 113, 112, então 110 milhões de toneladas. Teria que vir um frio aí muito grande, aí, devastador, não digo devastador, mas amplo, né? E fazer um estrago amplo aí. Então a gente vai ter que ficar prestando atenção. Isso vai trazer volatilidade para o preço, tanto para o milho quanto para o café, e a gente vai ver, né? O Laninha veio aí, está batendo forte, é um dos Laninhas mais fortes, né, nos últimos anos, décadas, vamos dizer assim, em que ele, em vez de perder força no outono, ele ganhou força e está entrando aí, né, dia 21 entra o inverno. Ele está entrando no inverno com força. Isso é uma condição que acho que aconteceu em 1999, acho que foi um ano que aconteceu isso. Então, realmente, algum tempo atrás, mas pelos números, né, de resfriamento, lá é dividido, Laninha 1, 2, 3, né, como o El Ninho também tem, eles dividem ali entre o Equador e as bandas laterais, enfim, mas é alguma coisa relativa referência a 1950. Então é bastante forte, né? E a gente pode ter aí uma complicação grande. A gente está vendo o hemisfério norte com secas grandes, né? A França com uma seca medonha, a Índia com seca medonha, né? Calor muito alto naquelas regiões. Estados Unidos aí está chovendo, né? Mas começou chovendo demais. Vamos ver como é que vai continuar. O mercado lá. Então, o mercado clima vai nos impulsionar daqui até agosto, né? Ou pelo menos até final de julho. Então, se este frio agora não causar nenhum problema aqui no Brasil, a gente vai ver o milho voltando a cair de preço, né? Não tem, o mercado está frio, não está tendo grandes negócios, e isso aí indica exatamente que nós estamos tendo uma especulação de mercado clima, porque pode vir frio, pode gear, mas que tamanho vai ser essa geada? Já comentei que o Centro-Oeste tem as chuvas cortadas no final de abril, maio, né? Início de maio, às vezes vem um pouco antes, às vezes um pouco depois, então isso também de certo modo está precificado, mas amanhã a Conab ela ia atualizar exatamente Goiás, né? Que é o que podia fazer alguma diferença. Ela vai trazer amanhã novos números, e isso aí pode trazer um pouquinho de volatilidade amanhã no mercado, e depois no dia 10 o USDA pode trazer isso também. E no final de semana a gente pode ter o frio aí, que também pode trazer. Passou este momento, se não acontecer nada, os preços vão cair. Se acontecer de gear, aí tem que mensurar o quanto essa geada estragou, para a gente ter uma ideia quanto que esse milho vai subir. Perguntaram, Guto, o milho não virou para cima agora, pode subir? Olha, o milho N pode subir até R$90 dentro dessa especulação toda que está acontecendo, mas se não tivermos nenhum problema climático, eu ainda vejo o milho indo lá para casa de 80, né? 80 já está, mas ir lá para casa de 80 redondo, né? 80 bola. Então vamos ver, né? Como é que fica.
precisa realmente de um fator novo bastante importante para que a gente veja isso acontecendo. Então, por exemplo, principalmente porque o trigo começando a cair de preço, não é concorrente para o milho vai cair em Chicago também, né, apesar da reação que teve, e o nosso milho aqui no Brasil, ele está, deixa eu até ver minha tabelinha do Excel aqui, ele está mais caro que a cotação Chicago, né? Não estou falando em prêmio, nada, assim, a cotação direta transformada, né? O bushel em dólares e transformado o nosso milho aqui em dólares também. A gente tem o vencimento N 1,36 dólares acima, o 1,74, o X 2,26 acima, depois o H 2,67 dólares acima, e o K do ano que vem 1,33 abaixo. É o único que está abaixo da cotação de Chicago. Então, além de tudo, a gente está com milho ainda caro. Se o Porto sustentar esses preços, tudo bem. Se o Porto não sustentar esses preços, a gente vai ver realmente o mercado caindo. Então, altas fortes, né? O U subiu 3,33, o X subiu 3,03, o F 23 subiu 2,72, o N vencimento mais curto subiu 1,56, que na verdade devia ser o que devia mais subir, né? Caso a gente realmente viesse aí uma condição muito complicada de clima. Vamos olhar o nosso dólar então, tá certo? Então o nosso dólar aqui, ele tinha feito ontem, né, um inside bar, hoje já desmanchou esse inside bar, porque ele realmente bateu lá na projeção de 50 do FIBO, mas está pouca coisa acima dos 61,80. Até sexta-feira a gente vai ter que esperar para ver o que realmente acontece. Ele ganhou força dentro dessas condições atuais, mas pode realizar de novo, né? Falhar esse pivô aqui e ir embora. Vamos esperar para ver, tá? Então a reação do milho, importante ele superar de novo no semanal 91,81. Só sexta-feira para a gente saber se isso realmente vai acontecer. Importante aqui sim, né? Ele superou hoje a média de 200 e encostou na média de 9. Aqui é um sinal de alta, teria dado compra neste rompimento, teria dado compra no rompimento do 200, teria dado compra no rompimento do 100. Né? Todos esses teriam dado compra, poderia ter sido feito um day trade aqui, mas teremos novidades. Aí a gente vai poder fazer isso todo dia. Né? Se a gente pegar aqui no 120, a gente vê bem esse movimento. Né? Cruzamento da média de 9 também deu compra. Né? Esse rompimento deu compra, esse rompimento aqui deu compra também. Então, em termos de day trade, né? Existiu aí uma possibilidade, um ganho bem interessante de pelo menos R$1, né? R$450 por contrato, foi bem legal mesmo, mas vamos ver, isso para mim vai ficar claro quando a gente tiver uma condição realmente de clima. A gente pode ver isso acontecendo aqui no CCMU, né, que força 3,33 de alta, uma barra gigantesca aqui, né, pode ser uma barra de ignição, uma barra de força, de muita energia. A gente precisa ver se ela vai continuar com essa força para amanhã ou depois, e a gente ter essa noção. A gente esquece que isso aconteceu aqui também, quando foi do ciclone, né, que o ciclone ia trazer muito frio, muita geada, a gente viu toda essa alta, e depois a correção foi extremamente violenta, devolvendo tudo muito rápido. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para amanhã ou depois esse mercado não voltar na cara da gente. Já explodiu na cara da gente, principalmente está ter pego muito stop aqui, né? A gente vê que a tendência 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de queda aí, a tendência é de queda, né? Era de queda, e agora a gente vê então uma entrada de compradores e com certeza muito stop aqui nessa região. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente pode ver isso aqui acontecer novamente, um retorno disso tudo. Porém, não acredito que isso vá ocorrer amanhã, porque a gente vai precisar ter mais informações deste frio que está por aí, né? O X também fez a mesma coisa, acompanhou. Aqui era a projeção do meu ombro, cabeça, ombro aqui,
mas hoje virou tudo para trás. Vamos ver como vai se comportar dessa maneira. Soja alta, né? Muito bem, vamos vendo a soja em alta hoje de novo, exatamente porque nós temos aí a condição do farelo, né? Os estoques de farelo nos Estados Unidos muito baixos, acabou trazendo aí uma condição de alta para o farelo que puxou o grão de soja. Então está aí de novo, ó, testando aí esse topo. Vamos ver o que pode vir a acontecer, que a soja continua ou não. 3 linhas verdes, acima de 3 linhas verdes no Ficúp. A gente já sabe que é proibido vender, não quer comprar, não vende. Ok? Não mudou muito, né? O boi aí, a condição de bastante interessante no semanal, né? Semana passada aí, com a China reabrindo aí novamente e saindo do lockdown e autorizando aí compra de frigoríficos que ela tinha suspendido, trouxe o boi bastante para cima, né? Hoje o M já esfriou um pouquinho, né? Já não foi aí tão legal, e o V também, né? Então é importante a gente ter uma ideia qual é a força que a gente vai ter aqui a partir da semana que vem, e o V amanhã, né? A gente já teve aqui uma condição de indefinição e agora vem um candle para baixo, vamos ver se ele vai ter força e romper de novo, mas voltou, né, para dentro de novo dessa consolidação aqui no diário do V. Então tá difícil, boi difícil, né? E quando a gente quer fazer boi, aí vem aquelas notícias do ano passado, né? O cara acertou 95% dos trades que ele fez, ele era o chefe da compra de boi da JBS. Então é duro, né? Duro a gente ver isso, é triste. Infelizmente, o mercado é isso. Estão tentando aí, o cara ganhou 990 mil, né? Estão tentando fazer que ele pague uma multa de 1,5 milhão. Eu acho que, sei lá, sem comentários. Bom, então o café também vai acompanhar, né? Tá de lado, não conseguiu manter acima dos 295, que era importante. Tá se mantendo aqui nessa condição ainda de alta, no semanal querendo fazer um sidebar, mas se a gente não tiver, né, isso aqui foi a queda que ele rompeu, se a gente não tiver uma condição específica aí, que não seja o clima, em colheita a gente sabe que os preços vão cair. Então aí até final de agosto, aí, quando a gente tem ainda o finzinho da colheita do café, fica difícil, né? E o U então no diário, né? Está consolidado, subiu, testou lá em cima, não conseguiu, né? Fez aí uma lápide aí e veio morro abaixo, triste, né? O Z também não está conseguindo, tá? Vamos ver o movimento de hoje. O movimento de hoje bastante forte no milho, né? Acho que tanto compra quanto stops, 12.930 contratos no U, 5.130 no N, e aí tá 2.901 no X. Então a volatilidade está pega, né? Boi com 706 no V, queda de 0,30. Vamos ver se ele vai conseguir se manter mesmo, se essas exportações vão continuar com força ou vão retomar com força, talvez. Né? Soja, primeiro vencimento agora, o N é 379 contratos realizados, 2,20 de alta. O Q, 1,58 de alta, 36,55, 44 negócios. O U, só 4 negócios, mas 1,30 de alta também. E o X com 40 negócios a 34,17, 1,42 de alta. Então é bastante movimentado, né? Café 514 contratos, bem interessante, queda de 1,04%, tá certo? Muito bem, eu vou ficando por aqui, deixo um grande abraço para vocês, amanhã a gente bate um papo novamente, tá? E vamos ver como é que vai ficar o clima, né? Amanhã a gente tem que trazer números do clima, porque amanhã a gente já vai estar aí a 3, no máximo 4 dias desse frio aí, a gente vai entender melhor como isso vai acontecer, tá? Então, um ótimo final de dia e até amanhã.